problemático assunto da AGESPISA. O que avançou ali? O que a senhora pôde tratar enquanto deputada junto à AGESPISA para ver esse grave problema do desabastecimento em Parnaíba, que quando queima uma bomba não tem como reparar aqui? Como o tempo em rádio e tempo em qualquer emissora é ouro, a gente vai pontuar aqui uns assuntos importantes, não só para o parnaibano, como para toda a nossa região, como a população em geral do estado do Piauí. Não só o Piauí, né? Porque aqui a gente é planície do Piauí, mas a gente reflete diretamente no estado do Ceará e Maranhão também, pela nossa proximidade e importância de Parnaíba. Primeiro, lhe dando um grande bom dia, com uma semana muito boa aqui ao nosso Samuel e aos nossos amigos aqui que estão aqui, que ficam nos bastidores, mas às vezes são mais importantes, né, Samuel? Porque sem eles ninguém faz nada, né? Nas estruturas, às vezes não aparece, ficam quietinhos aqui, mas ninguém consegue fazer nada sem os nossos grandes líderes aqui que ficam nos apoios aqui da sua rádio também, né? Claro. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, de maneira geral, bem sintética, você brincou bem, sobre a verdade. Mas foi até uma brincadeira e até interessante, porque a verdade, minha avó era franciscana e ela nos ensinou, a Janete, que o parnaibano tanto sabe, que era poetisa, artista e católica fervorosa. Deixou o mais lindo testamento que se tem notícia. Católica fervorosa mesmo, mas aquilo ali a gente via desde pequena, era desprendida, era daquele jeito. Quem conheceu a avó Janete, que o nome verdadeiro não é Janete, né? É Joana. Mas as amigas de colégio colocaram como Janete. Ela sempre dizia aos netos: a pior verdade é melhor do que a melhor mentira. Então a verdade, ela é sempre importante, mesmo que no mundo político muitas vezes, já vem de Hitler, os dominadores, eles utilizam muito da mentira para manipulação mesmo. É para isso, é para manipular, é para dominar. O intuito único é esse: tira o foco do que realmente a população precisa para levar para outra verdade criada por marketing, que muitas vezes, tantas vezes repetida, uma mentira, ela acaba virando uma pseudo-verdade, porque ela nunca vai virar uma verdade, mas ela acaba virando uma opinião formada. Isso é manipulação de massa, isso é mais antigo, é mais arcaico, que todos nós aqui, a gente, só quem leu um pouquinho história, estudou um pouquinho história, está ensino médio ainda, já viu muito, já estudou muito, isso a gente não precisa dar aula aqui. Então a gente vai com as verdades mesmo. A AGESPISA é um dos problemas, eu diria, maiores, porque ele afeta a saúde, ele afeta meio ambiente, ele afeta o bolso do parnaibano diretamente, e nada andou. A deputada aqui, ela tem sido a única que tem tido afeta a até coragem. O psicológico, deputada. Ela tira, está dentro da saúde, por isso que eu vou botar a saúde no sentido amplo. O nosso psicológico é um ponto da saúde, que é a saúde mental. Então, assim, a AGESPISA, num sentido amplo, ela tem afetado diretamente o nosso desenvolvimento, tem retraído também nossa cidade, impedido de crescer, porque nem os novos empreendimentos, muitas vezes, não conseguem ser aprimorados com isso. A gente teve notícias, botaram um fake news aí de uma diretora, que não é parnaibana, não diz nenhum colégio, que estava quebrado bebedouros públicos, vou dar um exemplo. Mentira, porque bebedouros quebram, mas tem manutenção direta e os colégios de Parnaíba têm reserva diretora, tem outros colégios para ajudar. Isso é uma mentira pura. Mas o que está faltando é a água. Realmente, às vezes, o diretor pensa que é o bebedouro. Quando ligam, vão nos técnicos, não chega água na caixinha d'água lá. Não tem carro-pipa que dê conta de 90 escolas, 44 UBS, e zona rural, e zona urbana agora, para nossa tristeza. Alunos não vão de farda para o colégio porque não conseguem lavar. Comidas são bem feitas sem a água. Não. Então vamos refletir um pouco. Nós pagamos 60 milhões ano
Nós, cada parnaibano. Aí vem alguns deputados que estão muito preocupados obsessivamente com a eleição, botam uma cortina de fumaça e dizem que a solução seria a privatização, mas não como Teresina, que é Águas de Teresina. Seriam as águas do Piauí interior. Tira Teresina, deixa a capital bem, vem para o interior e o parnaibano vai pagar a conta de todo mundo. Qual é o sentido disso? Se o restante do interior, que se não cobrir a conta, quem teria que dar essa diferença financeira? Esse aporte financeiro é o governo do estado e tem recurso. Prestação de conta. Cadê a prestação de conta da GESPIS? Outra coisa que até aqui, para não esquecer, me passaram um trecho do seu programa na sexta-feira. Até concordo em alguns pontos, mas tem pontos que a gente não pode botar como cortina de fumaça. Esclarecendo aqui, EDA é gestão plena governo do estado. Ente maior tem a obrigação de socorrer entes menores. Este ano foi retirado do parnaibano e de todos os que se beneficiam direta e indiretamente da saúde do parnaibano. PAB não foi repassado. Vocês sabem o que é PAB? Recurso de atenção básica. Os MAC foram direto para os hospitais conveniados e ajudados, diferente do que o Samuel disse aqui, aí eu discordo. Tem que perguntar antes, tem que olhar do lado e ver os contratos. Quem está dando aporte financeiro do município para hospitais conveniados com municípios, como o que mais atende SUS, depois do EDA, que é aqui, Marques Baixo, é o município de Parnaíba. Aporte, fonte municipal, recebe R$1 do governo do estado, o município, para passar para isso. E o que o município passa por EDA, ao contrário do que foi dito aqui, é sacrificando a rede hospitalar. Porque se o estado repassasse um convênio a mais, se dividia entre Santa Casa, Max Baixo, Prates, que também presta serviço sul conveniado com o município. Mutirões de catarata são pagos pelo município e não pelo estado. Inclusive teve esse final de semana. Então vamos dizer a verdade é essa. A verdade é que o município tem sido o único que tem trabalhado em Parnaíba nos pilares. Segurança. O município mantém 500 se você somar guarda municipal, patrimonial, vigilância, tudo isso está nas ruas, tudo isso aí está ali protegendo, está protegendo os filhos dos mais humildes que estão. Ronda escolar, guarda civil armada. Qual a ajuda que o governo do estado tem feito em parceria? Quando se precisa da polícia militar, que é um exemplo, é pouco o contingente. O município tem que ajudá-los como pode, tem ajudado. O município mantém dentro da sua estrutura guardas municipais que não estão aqui fazendo graça, não. Eles trabalham naqueles dias dos municípios a serviço de órgão e munícipes. Deputada, como o tempo não nos permite um diálogo mais de convite, até pelo nosso histórico de jornalismo, a gente não fala em verdade. Quando muito, a gente pode falar alguma coisa errada por desconhecimento. Mas foi mais ou menos isso que eu estou tentando explicar. Às vezes a gente tem que ouvir os dois lados. Quando vem uma denúncia... O problema é quando a gente não tem resposta. Porque tem as secretarias, tem um secretário, poderia ter chamado o secretário de saúde para os esclarecimentos. Que às vezes não responde. Mas ele pode vir aqui. E aí o que acontece? Do conhecimento que temos em gestão plena de saúde, foi o que a gente tentou abordar. Mas a senhora falou aí da guarda patrimonial, e aproveitar, porque a gente tratou aqui num sábado próximo, atrasado, sobre essa questão dos vigias que entraram no concurso da saúde, que querem se tornar da guarda patrimonial, e a guarda civil questionando ainda a existência da guarda patrimonial, uma vez que há uma lei recente dando à guarda civil também o dever da vigilância patrimonial, e existe hoje uma discussão isso em Parnaíba. Queria saber qual a sua opinião, como é que a senhora está acompanhando e do que a senhora tem informação da Prefeitura de Parnaíba, porque inclusive estava um projeto na Câmara, a Prefeitura tirou para poder
aperfeiçoar, uma vez que viu que a discussão estava tomando outros rumos. E o que tem de história disso, deputada, e qual é a realidade do assunto? Tatiana, você acompanha isso desde 2017. Os avanços todos foram feitos e estão. A discussão é essa mesmo. Qual é a discussão? Existem 3 pilares aí. Existe a Guarda Municipal Patrimonial, que ela já existia, e que ela, com a necessidade, porque existe na gestão pública necessidade, momento histórico, ela precisou, pelo aumento de demandas, ser mais utilizada. Então, ela, por um lado, pedem avanços da categoria. Existe a Ronda Patrimonial, que saiu da Guarda Patrimonial. É outro pilar. Ela faz outros serviços, que pelas demandas também da grande violência e pela ausência do governo do Estado. Aqui dentro, elas precisam estar fazendo guardas aos demais, aos munícipes. E existe a Guarda Civil, que era só guarda de trânsito anteriormente, que também pela demanda e pelas necessidades evoluíram e conquistaram direito. Lógico que na conquista de direito, de 3 guardas necessárias e que cada vez mais são necessárias, vão existir as que querem que seus direitos sejam, isso é sindical, isso é uma briga que não é do executivo nem do legislativo, isso é dos sindicatos, eles querem avanço, eles necessitam de avanço. Por um lado, a Guarda Civil e a Ronda, elas querem ter o direito de lá na frente poderem fazer cursos e terem armas, e terem direito a coletes, e terem direito como tem as vigilâncias até privadas. E até a questão da aposentadoria, porque se não houver uma a parte da legal... Mas a parte da aposentadoria, eu lhe diria que não está tão polêmico dentro da lei. Eles estão entrando num consenso mais rápido. A questão maior está nesses direitos e deveres, que é conflitos. Você não vê que a odontologia teve conflito com dermatologia para poderem fazer botox, para poderem fazer... Isso é normal. O CAU, quando saiu do CREA, os arquitetos tiveram conflito com os engenheiros em algumas atribuições e conseguiram conquistar algumas. E isso é amplamente saudável, até eu dizia salutar, é saudável essa discussão. O que voltou foi exatamente o que já se esperava quando se enviou. Se esperava o quê? Que as 2 guardas, porque as 2 guardas que estão é nessa polêmica maior, seria a patrimonial, e a gente chama a Ronda, né, que saiu da patrimonial, que é uma espécie da Guarda Patrimonial diferenciada, que tem outra lei, e a Guarda Civil, elas estão entrando em consciência e evoluindo na Constituição da lei. O prefeito Monsanto não é ditador. O que o prefeito Monsanto desde o início fez? Sentou as 2, mandou que o secretário de gestão sentasse com as 2 guardas e fizesse o primeiro projeto de lei. Sentaram por meses, enviaram, e ainda estão discordando e pediram para ver algumas mudanças. Até aí eu acho bonito, está correto, e muito boa a participação também dos vereadores nesse caso, porque cada um vai acrescentar algo que nunca não vai deixar de ter um conflito, né? Ser um conflito de classe. Sabe que isso de fato é importante. E o conflito não tem como também você não ter, como você está questionando que um vai entrar em atribuição um pouco do outro, um vai ter que ceder uma classe do outro. Mas o que eu estou mostrando aqui? O prefeito Monsanto mantém, independente disso, em torno de 500. O funcionamento, né? Em funcionamento, em torno de 500 efetivos. E não é fácil para prefeituras que só estão perdendo recursos pela crise econômica gerada no país. A gente não pode sair disso. Claro. E quem teria que dar as mãos? O governo do Estado, com todos os eleitos nas suas proporções. Aquele que... E eu não vejo dando nada para Parnaíba. Eu só vejo tirando e querendo poder, querendo poder, querendo poder e achando pouco poder. Aquele que, perante a lei, é o principal responsável, ator pelo patrocínio. Tem que dar mão. Deputada, a senhora fala dessa ausência de parceria do Estado com o município, e eu queria fazer 2 perguntas à senhora sobre isso.
A primeira é, o município tem buscado essa parceria e não tem conseguido, ou o município está esperando que o Estado faça? E a segunda, dentro dessa, nós temos a informação de que há um protocolo já para um termo de cooperação técnica do Estado com o município para a obra do piscinão. Como que isso está tramitando dentro da prefeitura? Procede, aliás? Isso aí eu até tinha dito na vez passada que eu vi, porque eu acho que você não lembra. Já é um diálogo grande da deputada com o deputado Nerinho. Que agora está secretário. Pasme que não me ajudou. Um deputado teve voto aqui. Quem está me ajudando é o deputado Nerinho de Picos. E não teve, eu acho que nem voto significativo aqui. Pediu sim. Mas que agora é secretário. Ontem diálogo, mas foi antes. Antes, inclusive, isso daí eu já até publiquei, foi antes dele ser, foi em julho. Tudo tem, inclusive, desde a entrevista, já fiz em plenário sobre isso. Quem ajudou e todo o nosso agradecimento ao deputado Nerinho, mas é só para projeto. Sim. Vamos também falar outra verdade. Existe, o prefeito está fazendo com o deputado Nerinho, acho que sai hoje ou é amanhã, porque está marcado para todas as cooperações técnicas hoje o prefeito analisar junto a cada pasta. Existe alguns pedidos, inclusive dialoguei ontem com o deputado Flávio Nogueira, sobre alguns pedidos, dialoguei com o filho, que é secretário, alguns pedidos na cidade, tem algumas outras sobreposição, para você ver como sobreposição existe, as sobreposições deles é dele e do Fábio Abreu. Agora a Parnaíba não precisa achar que esmolas e obrinhas pontuais vão resolver nosso problema. O governo do estado tem que ser o tempo todo. Mas a do piscinão é uma obra grande. Não, mas não estou falando piscinão, piscinão só é projeto. Acabei de lhe dizer aqui. Fiquem bem claro aqui. O termo de cooperação técnica que a gente está conseguindo ainda é o projeto para se tentar entrar no PAC também, para se tentar que todo mundo se comova e entre no PAC, porque nós temos que lutar para isso. Mesmo a gente sendo estadual, eu sempre lutei com o federal e nós temos todos que nos juntar para entrar no PAC para fazer o piscinão. Depois vai aparecer muito dono aí vocês façam os DNA, mas a luta é com essa sequência e com essa responsabilidade. Aqui eu vou falar a verdade, não vou falar nenhuma mentira. Não adianta depois botar na placa lá que a obra já está com recurso assegurado para fazer a obra. Outra mentira. Não tem. É para fazer um novo projeto. Nós temos, inclusive, dentro da prefeitura, toda a disposição. Eu tenho vários projetos da prefeitura. Eles vão fazer um outro projeto para o PAC. Nós estamos à disposição total. Mas o recurso de obra do piscinão já teve em anos passados com gestores passados. Agora é uma nova luta, perderam, e é uma nova luta para se entrar num novo programa PAC de novo. A gente tem que trabalhar com a verdade, não adianta estar... E por quê? E a outra pergunta que eu faço também. Tiram 60 milhões do município de Parnaíba. O governo com tantos bilhões que vai ter. Por que ele não dá uma aceleradinha e bota o piscinão em Parnaíba, a obra também em frente ali ao Evandro e tantas outras drenagens, bairro de Fátima, que inclusive tem o problema ali da rua que ficou para Parnaíba, que eles só abriram, fecharam e só abriram aquelas pequenas valazinhas para entrar. Por que também não dão ajuda? Porque ali não é o problema só na rua, não. Ali nós sabemos, sem cortina de fumaça, que o problema vem lá de cima da antiga galeria, que foi feita na primeira gestão do governo Monsanto como prefeito. Olha tanto tempo, eu era pequeno, eu era criança. A cidade cresceu há quantos anos? Vamos analisar. A cidade cresceu quanto? Então nós precisamos falar de coisa séria, de forma séria, e separando política de crescimento da cidade. Agora, só tirar de Parnaíba, como tiraram o parque de exposição, porque essa picuí
de tirar um parque de exposição do município. Aí você perguntou se o município não vai atrás. O município tem ido atrás, a deputada tem ido, eu já fiz mais de 30 ofícios para toda a Secretaria de Governo do Estado com todos os problemas da cidade. Já fiz audiência pública, tanto na área das GESPISAS, fomos a única que participamos aqui da região, que teve voto na região, da GESPISA, tanto daqui da Câmara, como lá em Teresina, na LEP. Fomos muito questionamos, fomos a única que participamos daqui da região, da audiência pública para a melhoria do EDA. Fomos a única que cobramos resposta dos ofícios de 140 médicos, que nem sequer parnaibanos, trabalhadores, quando eu digo parnaibano, não é só que nascido em Parnaíba, não. Parnaibanos estão se dedicando à medicina em Parnaíba. Que estão bons médicos, excelentes profissionais do EDA, de agosto, que até hoje não tiveram nem sequer direito a uma resposta. Que tempo nós estamos? Verdade. Que governo é esse? Domínio, medo, que exala perseguição, que quer o poder pelo poder. Ele vai ter sim, não só gracinha, porque eu acredito, mas eu acredito fielmente. Parnaíba não é uma cidade mais de domínio. Parnaíba, mais de 50% da população sem medo vive sem depender de poder público diretamente para sustentar. Ele precisa do poder público para fazer uma cidade melhor. E isso nós fizemos e vamos lutar até o fim. A sua presença ela é muito importante, porque trata de coisas muito importantes. Eu pediria... Eu não tenho como não tratar com a senhora desses 3 assuntos. Primeiro, já que a senhora falou de Picuinha e parque de exposições, como que está o andamento disso? Inclusive, como que a senhora responderia o fato de dizerem que a Picuinha foi da prefeitura e não do governo do estado? A segunda, eu vou lhe fazer todas para não lhe interromper. A segunda hoje é um dia muito importante, é o Dia Nacional do Trânsito. O que está sendo preparado a nível de prefeitura de Parnaíba, inclusive com parceria ou não do estado, para melhorar a questão do trânsito em Parnaíba? E a terceira, deputada, como é que a senhora avalia o seu partido, o Progressistas, estar aí chancelando uma pré-candidatura a prefeito com o empresário Erivelto Fontinelli? Essas 3 questões, para não lhe interromper. Sobre essa terceira, logo, não existe nenhuma parceria do PP com nenhum candidato a prefeito. O empresário, não sei nem se é afiliado ainda, deve ser. Mas a gente, não, deve ser. Eu não lembro, eu não tenho as filiações do partido. Nunca houve essa tratativa. Isso é outra cortina de fumaça de candidatos fracos que ficam lançando outros mais fracos ainda. Segundo, mentiras, mentira, mentira. Esse governo tem que parar de mentira, tem que parar de muita conversa. Esse povo tem que levar Parnaíba a sério e ter respeito. Segundo, a população de Parnaíba é sábia e não tem essa história. Prefeitura foi causador, não. Prefeitura todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, tentou de tudo. Inclusive na presença de todos os produtores, que não é só produtor de leite, não. Expoapa não é só leite, não. Expoapa tem como produtor de leite uma importância dentro dela. Como tem do gado, como tem que ter do cavalo manga larga, como tem que ter a vaquejada, como tem que ter os ovinos, como tem que ter o agro, como tem que trazer os negócios, tem que trazer riqueza para a cidade. Nós estamos falando de uma cidade que é a 2ª maior do Piauí e não pode ser destratar do povo. E não pode ser de uma forma irresponsável e mentirosa. Tá cada dia falando besteira. Deputado Hélio tem culpa sim. Deputado Florentino também. Tiraram o parque de exposição de Parnaíba e o culpado são os dois. Porque é os dois que têm condição de ter ido no governador e ter pedido pro parque ficar aqui. Pediram para não ficar. Desafio os dois com essa conversa e com essa lorota. Eu fui no secretário Marcelo Noledo e ficou de pensar. E quem deu a contra-ordem foram os dois. Picuinha é isso. Retrocesso. E já estão mostrando para que vieram. Vieram para perseguir e oprimir o povo parnaibano e para diminuir nossa cidade. E nossa cidade merece respeito. E eu, como parnaibana, aqui não é como parlamentar, não. Vou exigir respeito de cada cidadão por nosso parnaibano. E aqui não vai ter opressão, não. O povo aqui é bom, o povo aqui é aguerrido e vamos ter a maior Expoapa que já teve na história e vai ser só o começo, porque a partir dessa
vai ter muitas outras, porque Parnaíba vai despertar atenção. Por que nós temos que aceitar ser menor do que uma exposição de Piripiri? Estava lá, deputado Florentino Neto patrocinando. Por que não patrocinou a de Parnaíba, Piauí? A exposição do leite que teve agora não tem nada a ver com Expoapa. É uma exposição deles que fizeram para botar uma cortina de fumaça. É outra exposição. E uma não impede a outra, uma não atrapalha a outra. Tinha que ter a 10, 20, 30, o que tiver a mais é excelente. O ano todo. Não é não? É excelente. O que vier a mais é a mais. O que nós não aceitamos é exatamente essas cortinas de fumaça. Está aqui, Semana Nacional do Trânsito. Motorista, você também é responsável por um trânsito melhor. Inclusive, a gente pede ajuda de todas as rádios, de todas as TVs, de todos os blogs. Conscientização e educação no trânsito é muito importante. O que eu discordei da história do EDA? O EDA precisa melhorar na ortopedia, mas para isso não vamos botar cortina de fumaça. O culpado não é a prefeitura. A prefeitura foi o único que investiu aqui em sinalização e continua investindo e com pouco dinheiro, porque não tem recurso não. Esse tipo de recurso para sinalização é o recurso próprio que o governo não ajuda em nada. Cadê os deputados que não botam? A maioria tinha que ser emenda federal, emenda estadual e do próprio governador que tem as maiores taxas de arrecadação aqui dentro do Detran. Essa conversa é fiada. E segundo, quero estatisticamente, quais são os números que as filas que são negadas são de parnaibano acidentado por culpa de má sinalização da prefeitura. É um percentual pequeno do EDA, isso aí. A grande maioria que nós recebemos é das cidades circunvizinhas e de estados vizinhos. E não é só acidentado. Vamos parar de cortina de fumaça que ninguém consegue mais. Um catéter, se não for via prefeitura, saindo do EDA, via prefeitura, por Marques Bastos, eles ainda não mandam o aumento do SUS. Preciso de quem para isso? Eu preciso de ajuda dos deputados federais e do governo do estado, que tem o presidente da república. Descentralização da saúde. Por que eles não aumentam as guias aqui? Se eles não aumentam a oferta, não tem como ter fila mesmo, não. Então você não entra nem na fila, estão matando sem dar o direito, o ser humano, e nem para fila. Agora, isso é uma verdade. A menina que teve aqui um problema no Colégio das Irmãs, que todos vocês sabem, uma criança, a mãe estava desesperada, eu nem conheço a mãe, nunca vi. Eu tive que brigar com o secretário, ir em tribuna e tudo. Isso é justo, como está tratado nossos irmãos piauienses, e aí vem com cortina de fumaça, que quem está fazendo a parte, daqui a pouco, nós somos culpados de adoecer. Daqui a pouco vocês vão dizer aqui na imprensa que a culpa do ERA está cheia, porque o ser humano não pode adoecer. Então vamos ter responsabilidade e vamos falar a verdade. Quero números, Rafael. Quero número de quanto parnaibanos estão lá impedindo que o EDA marque a fila. Porque eu tenho as marcações. Isso é uma inverdade. Verdade. Não afirmaram, mas não afirmaram, eu preciso dos números. Se gente, teve afirmação, eu tenho sim o direito de ter os números, porque os números que eu tenho não batem. Os números de acidente por culpa de sinalização não é o percentual que vocês falaram do parnaibano que enche fila do EDA. Então eu preciso desses números e vamos falar com a verdade. Cada vez que tiver uma inverdade, eu vou cobrar. Seja de quem for, porque se uma coisa que Gracinha não vai levar o nome é de omissa e nem covarde. Muito bem, deputada. O tempo não nos permite justificar a fala de sexta-feira. Permite. Permite, seja bem sucinto e diga cadê os números. Bom, eu não tenho os números. Então não devia ter falado. Mas tá errado. As informações que nós de temos... Quem? De cadê as informações? Não, eu quero as informações por escrito. Mídia é obrigatório ter por escrito. Que é profissional, nome do profissional e números. Eu vou exigir por escrito aqui. Pronto, então... Eu tenho direito, não, quando me cobram, não me dão, não me pedem também, eu não dou. A senhora tem os números de contraposição? Eu quero os números do ED de quem deu. A senhora tem os de contraposição? Aí eu lhe dou. Pronto. Aí Combinado. Me deu de lá. Combinado. Vamos marcar uma daí nova eu data. peço lá, a gente pede. Vamos mas não teve. Data. Vamos fazer uma coisa. Não, vamos dar informações precisas. Era a mesma coisa eu dizer aqui que todos os acidentes foram no BR causados pelo governo do estado. Eu não vou dizer uma mentira dessa. Que não é também. Claro. Vamos ter responsabilidade. Vamos dizer o que é o que não é, independente de lado político. Claro.
E a gente tenta ter essa responsabilidade. Não teve um dado, nenhuma pessoa temos... e nenhuma informação oficial. Então não teve responsabilidade. Não. O EDA é micro e macro. Nós não somos irresponsáveis. Não, Samuel. Nós somos jornalistas. Não, mas aí... A gente se apura informações. Você não apurou, você acabou de me dizer. Claro que apurei. A gente não tem precisão de números. Mas quem deu informação? Mas a gente conversa no dia a dia com os profissionais. Nós temos as informações. Quando a gente abre os blogs, foi o profissional? Inúmeros os acidentes, deputado. Ontem teve um capotamento na Avenida São Sebastião, que não se sabe, claro, as causas reais disso, mas nós temos inúmeras avenidas que não estão sinalizadas. Nós temos inúmeras questões. E a senhora já explicou o porquê. Falta recurso. Não, e está fazendo muita sinalização. Mas eu quero saber o impacto percentual, porque sim, nós, como podemos ir atrás primeiro disso. que o EDA é micro e macro. Foi um comentário, deputado. Nós não trouxemos uma matéria. Nós não trouxemos uma reportagem. Foi uma afirmação. E esse direito de fazer comentário, nem a senhora nem ninguém vai nos tirar. Não nós vamos fazer. Nós não somos irresponsáveis. Nós não estamos em mandato que tem que estar prestando conta. Eu acho o contrário. Então, eu acho importante jornalismo ocupa um serviço público, não é privado. Claro. Você não pode, de maneira nenhuma, ter uma distorção de fato e dar uma notícia sem pedir papel. Deixar de ter opinião e observação com os dados que a gente levanta. Mas você não levou, eu estou pedindo os dados. Mas eu estou pedindo os dados. A gente pode lhe trazer esses dados em uma outra ocasião. Quer dizer que primeiro veicula e depois traz os dados? Mas nós veiculamos, nós falamos, nós comentamos com base em informações que conversamos com profissionais da saúde, deputada. De que profissional, que nome? A gente está pedindo nome. Jornalismo não revela fonte, deputada. Mas você afirmou. A senhora sabe disso. Você afirmou. Afirmei e reafirmo. Ninguém pode reafirmar São muitos os que estão acidentados. Não foi essa afirmação. E são muitos os que são da região. Mas não foi. São muitos os que são parnaibanos. Mas não foi essa afirmação. Se o parnaibano precisar de um raio-x, ele faz lá no pronto-socorro municipal? Pronto-socorro municipal. Outra boa pergunta. Pronto-socorro municipal de Parnaíba, ele é o melhor pronto-socorro, do estado. O Mano Pé, quando foi lá, ficou encantado. É melhor do que o da Unimed. Pronto-socorro não é de hospital. Aqui é separado. Pronto-socorro de hospital tem que ser o do Hélio. Ali é de ambulatorial. São 2 pronto-socorros diferentes. Como o SAMU também é outro tratamento diferente. Monsanto botou 5 ambulâncias e serve diretamente ao EDA, porque eles não têm o suporte. Isso aí é trabalhado em conjunto, que saúde tem que ser trabalhado em conjunto. Monsanto deixou, foi o Nossa Senhora de Fátima todo montado, com as melhores UTI, para servir ao EDA depois, porque não teve picuinha. Sentou ele, governador Wellington Dias, e chegaram a esse propósito. E aí deixaram e está servindo e montado. Inclusive, eles estão pedindo a outra ala. Monsanto não teve problema algum. Disse que dissesse o que exatamente queriam. Que sede. Não, e que dissesse o que queriam, que cede, ajuda e apoia diferente. E eu mesmo transmiti o recado diretamente ao secretário de governo, Marcelo Noledo, que eles dissessem o que queriam diretamente ao governador, de secretário para secretário, como eles usam o termo lá, que é secretário de governo para secretário de governo. Dei todos os dados para eles e que respondesse e fizesse. Então, a diferença é essa. Melhor pronto-socorro hoje é o de Parnaíba, tanto é que a gente podia ser só de Parnaíba. E nós não servimos só a Parnaíba, o nosso pronto-socorro. Deputada. Já o EDA tem que servir a micro e macro. É regional. Não, e micro e macro. Hoje estão só jogando. Estão só aumentando o número que jogam. E aí, Samuel? A prefeitura, os repasses têm que sacrificar aos que são para ser de Parnaíba. É isso que eu questiono. Quando eu lhe questiono a sua afirmação, eu questiono porque é muito esse discurso eu vi do deputado Hélio Narlep no semestre passado. Foi motivo de gargalhada, que era a Covid eterna, era da ortopedia e as tabelas SUS. Quando eles se elegeram, eles não já sabiam disso tudo, não. Quer dizer, vão botar a culpa agora, vai ser porque a gente adoece. Tem que aumentar a população, aumenta e a tendência é aumentar acidente. Porque se aumenta a população, aumenta o número de casos, aumenta o turismo.
Ou a gente se junta para educar e para não apontar dedo em culpado e saber que ente do Estado tem sim. Governador é obrigado a ajudar a Parnaíba. Claro. Cadê? Eles prometeram fazer a Pedra do Céu a segunda etapa. Mais uma vez está sobrando pro município conseguir o dinheiro e fazer. Isso aí é de governador que quer o bem de Parnaíba, quer que a gente cresça em financeiro, quer que a gente fique eternamente sem uma praia bem estruturada. Deputada, Isso é de governo? olha, há pouco nós estávamos estourados no bloco. Agora a gente Nós estourou estávamos- foi no programa. Nós estávamos perdoe. muito bem, não tem nada a ver Claro. não, e eu gosto de discussão, eu gosto de sinceridade. Não pense que aqui a gente está no programa, nós estamos debatendo ideias. Claro, Você tem eu todo tenho o meu certeza. respeito quando tem, a E gente eu da debate senhora. ideias. E E eu gosto disso, é de democracia. A Eu senhora gosto de tem meu gente respeito. verdadeira e de democracia. Claro, a senhora tem meu respeito. Mas nós estamos assumindo um compromisso, nós dois. A senhora e eu vamos voltar lá com os dados e vamos E debater lutar, nós em nome vamos... do respeito que a nós- gente tem à audiência. nós vamos do pedir- respeito que eu tenho pela senhora, Sabe o que é que nós do vamos respeito que a senhora fazer? tem por essa Nós, emissora. que a nós gente não fala em vamos verdade. pedir juntos os dados oficiais e debater. outra. Vamos pedir as soluções Claro. também. Porque se exatamente. todo mundo se unir para buscar a solução, nós não estamos fazendo nada. Nem Eu só você quero como lhe repórter, pedir uma nem coisa. eu como cidadã e nem como deputado. Só quero lhe pedir uma coisa. Volte mais vezes, porque a senhora garante nossa audiência ainda mais lá em cima. E também você, como repórter, não pense que você está errado, não. O que eu não concordo, eu falo. E que você também não concorda, você fala. Pronto, O mundo claro. é democracia e de debate. E a liberdade de imprensa é inviolável É. para a democracia. Exatamente. Encerrando o nosso programa, deputada, muito obrigado. Boa sorte para a senhora. Melhoras na sua E, ó, saúde. A senhora que tem enfrentado aí problemas. Nós vimos Deputada da e semana. compartilhamos, inclusive.